Olá a todos! Hoje vim falar de um assunto que muita gente me pergunta: como vencer a vergonha para gravar stories? Realmente é um assunto que muita gente me pergunta. Mas como fazer isso? Eu separei alguns conteúdos muito importantes para a gente falar nesse contexto. Entre eles, o objetivo, a missão. Também separei para a gente não se comparar, trabalhar essa vulnerabilidade, treinar autoimagem e muitas outras coisas. Então é um conteúdo mais completo para que você realmente possa sair dessa aula já com vontade de gravar, já entendendo um pouquinho por que eu tenho tanta vergonha de gravar. Então vamos lá. Começar pro primeiro ponto, o objetivo. É importante eu entender por que eu estou gravando. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão quando eu penso em gravar os stories? Por quê? É muito importante que eu me coloque nessa situação, senão meu cérebro não vai entender. Eu estou sofrendo por quê? Eu vou me expor por quê? Então, se eu não tiver um porquê bem estabelecido, provavelmente a minha vergonha vai continuar dominando e eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, eu vou sugerir para você criar uma lista de objetivos e de porquê gravar stories. O meu objetivo para gravar stories é falar um pouco mais sobre isso. Eu quero ajudar pessoas. Eu sou coach, eu sou professora, eu sou isso, aquilo, advogada, e eu quero ajudar as pessoas nos seus direitos, ajudar pessoas a emagrecer, a diversas coisas que sejam o seu objetivo. Então é importante que você esteja ciente do seu objetivo, porque quando você estiver ali com a sua vergonha gritando, o seu objetivo ele tem que estar muito forte estabelecido e ter uma credibilidade para que eu consiga trocar o foco da minha vergonha para o meu objetivo, que é o meu porquê. Estou gravando, vou gravar por isso, por aquilo. Então, toda vez que eu pensar, eu vou colocar esse meu porquê, essa minha missão muito mais forte. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que entender um pouquinho de como chega essa minha vergonha. Eu tenho vergonha, tá? Eu já expliquei sobre medo, já falei algumas vezes sobre isso, e vergonha é a mesma coisa. Vergonha é galera, eu tenho vergonha. Eu tô protegida quando eu falo eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Eu pergunto para você estabelecer esse real motivo. Eu tenho vergonha do quê? Eu tenho vergonha de que as pessoas achem que eu tô virando blogueiro. Eu tenho vergonha de parecer feia, eu tenho vergonha de falar algo que não seja isso e aquilo. Então eu tenho que saber o motivo que está me impedindo de fazer o que eu preciso fazer. Eu já entendi meu porquê. E provavelmente o meu porquê é bem forte. Se vou gravar, vou gravar porque, sei lá, é legal. Muito difícil. Uma pessoa que está querendo fazer um trabalho elaborado, quer começar a gravar stories, faça por isso. Hoje em dia, as pessoas mais jovens que estão lá, elas se acostumaram, então isso é muito natural para elas. Gravar stories para muitos jovens é uma coisa super tranquila. Eles nasceram com o celular, né, já grudadinho no cordão umbilical, então isso já é muito natural para eles. Mas assim, para pessoas que não se acostumaram com isso, que viveram essa transição, é um pouco mais difícil. E se você está precisando gravar stories, normalmente você tem um porquê bem forte.
Você tem que divulgar um produto, trabalha, você tem uma loja, você precisa vender, você precisa se sustentar. E os stories vão te ajudar. E ajuda, com certeza. Então, você tem esse seu porquê estabelecido. Só que eu também tenho que entender o porquê eu não estou conseguindo. Porque se eu me contentar simplesmente em ouvir, ai, tenho vergonha, eu tô com vergonha, isso não é suficiente. Vergonha do quê? Porque se eu não sei, eu não conheço o meu inimigo, eu não venço. Quando eu entendo, isso traz consciência. E aí, de repente, você fala, eu tenho vergonha de não ser suficiente, das pessoas rirem de mim. E aí você fala, nossa, estou deixando de fazer o meu porquê tão forte. Por isso, então eu tenho que sair, vamos sair dessa vergonha. Essa vergonha, ela tem um motivo, essa vergonha, ela tem um porquê. Entenda isso. É importante deixar, ter clareza. Ah, tem vergonha? Ah, sei lá, porque eu tenho vergonha. Tem vergonha de quê? Ou por quê? Então, quando eu tenho mais clareza em relação ao que está me impedindo, é muito mais fácil eu conseguir superar esses obstáculos, vencer essas dificuldades e ir avante. Então, primeira coisa que eu vou fazer, definir o meu porquê. Por que eu vou gravar? Depois eu vou entender o que exatamente tem me impedido de gravar. Só nisso eu já começo a trazer consciência. Depois que eu entendi o meu porquê, inclusive já vai ficar mais fácil identificar as vozes que vêm. Se, às vezes as pessoas não ouvem nenhuma voz, mas algumas pessoas escutam. Aquela voz negativa para elas é mais forte. Então elas ficam, vão gravar. Você não tá legal. Começa aquele discurso interno, né? Olha só, você tá tão feia. Melhor você não gravar. Isso aí vão falar que você tá velha, tá horrível. Olha o discurso interno. Por isso que eu tenho que entender o meu porquê. Porque quando eu entendo o que tem me impedido, eu começo já quase identificar essas vozes, esses meus pensamentos sabotadores que vão fazer eu parar. Porque o meu ego vai fazer com que eu não faça, porque ele não quer que eu corra nenhum risco, que eu não seja exposta, que não corra o risco nenhum de que vão rir, de fazer, de nada. Só que ele não se preocupa em eu ter o risco de ajudar pessoas, olha aí. Não se preocupa, ele só se preocupa com a questão de eu me expor, eu me prejudicar, eu sofrer, eu me magoar. Ele não está preocupado com tudo que eu posso proporcionar para o outro. Por isso que eu tenho que ter essa consciência de que ele está aqui. E tudo bem que fale, tudo bem que essa vozinha vai tentar me proteger. Mas eu tenho que ser adulto o suficiente para falar para essa voz que eu gosto de dizer que é uma mãe super protetora, né? Sabe aquela mamãe protetora? Não, meu filho, não sai de casa, não sei, eu tô com pressentimento. Ai, não sei. Fica aqui. Olha, acho que vai chover. Melhor ficar aqui quietinho, não vai correr risco. Ó, quer que a mamãe prepare alguma coisa para você ficar aqui? Então vai ser sempre, vai deixar ele na redoma. Então assim, tudo bem, provavelmente não vai correr riscos, mas também não vai se expor. E expor a situações de que ele possa conseguir algo, que ele possa conquistar, que ele possa evoluir, ele não vai também fazer isso. Infelizmente, às vezes, para você evoluir, para você crescer, é necessário você expor, você cair, você ir para frente. Não tem como você vencer uma batalha se ninguém estiver na frente, na linha de frente. Então é preciso, às vezes, ir para a linha de frente, né? Dar sua cara a tapa nesse sentido. Porque nada de mal vai acontecer. Se você errar, se não gostarem, você aprendeu. Você aprendeu como não fazer, você aprendeu novas possibilidades e principalmente você treinou.
você começou a ter mais segurança. Você só ganha confiança, você só ganha segurança e confiança quando você treina, 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 faz. Então, tem o ciclo da perícia, que é 10% de estudo e 90% de prática. Vocês podem ler todos os livros, todos os cursos sobre como gravar vídeos, stories, mas se você não praticar, você não vai ser um perito, um especialista. É preciso fazer, não tem como não colocar a mão na massa. Posso ver 1000 receitas de bolo, mas eu só vou saber se eu sei fazer o bolo quando eu for lá, colocar a mão na massa e terminar, desinformar e ver o que aconteceu. Então é necessário, muito necessário esse processo. Então, depois que eu fiz toda essa parte de identificação e trouxe consciência para esse processo, eu vou fazer a troca de foco. Como é que faz a troca de foco? A troca de foco é exatamente essa. A minha voz da proteção do ego está falando mais alto. Você não grava porque você é isso, você tá aquilo, você não tá legal, tá. E eu tenho que dar voz de credibilidade agora ao meu porquê, à minha missão. Ele tem que ser mais forte. Quando eu falo, não vai gravar porque você vai se expor, vão rir de você. Tudo bem. Olha, tudo bem se rirem de mim. Tudo bem. Se eu não for tão bem assim, nos meus primeiros vídeos, tudo bem, me perdoa. Mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar porque a minha missão é essa. Eu vou ajudar pessoas por isso, daquilo. Eu vou ajudar pessoas que têm vergonha em gravar stories. Então, eu não vou me calar. Entendeu? Eu não me calo por isso, por aquilo. Então, eu troco o foco. Eu tiro a importância de mim, porque quando eu tô ali na vergonha, eu tô com a importância comigo. Não, eu não vou gravar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque vão rir de mim e eu. É o que o ego faz. Vão rir de você, vão falar de você, vão perder sua credibilidade. Sua imagem, olha que isso aqui vai virar blogueiro, papapá. Quando eu tiro o foco de mim e coloco no outro, mesmo que eu ainda tenha vergonha, eu faço. Porque a minha missão é maior. Entendeu? Troca de foco. Aqui, eu não gravo. Porque vão rir de mim, porque eu sou mais importante, porque isso e aquilo. Quando eu falo, tudo bem, eu posso não ser tão boa, mas ajudar as pessoas, para mim, é mais importante. Ok? Então, é muito importante que você traga essa troca de foco mental para que você realmente consiga superar essa vergonha. E um outro aspecto que eu vou trazer também é não se comparar com ninguém. Não se compare com ninguém. Não se compare. Porque você é único. Você tem o seu estilo vocal, você tem o seu estilo pessoal e a sua naturalidade é exatamente o grande segredo da conexão. O grande X da questão. Quanto mais você for autêntico, quanto mais você ser você mesmo, melhor. Então não se compare com ninguém. Não se coloque nessa vergonha achando que mas é porque o outro fala bem, eu não falo. O outro, às vezes, não posso comparar o meu palco com os meus bastidores com o palco de ninguém. Isso eu tenho que ficar muito ciente, porque às vezes eu fico achando que o outro é melhor do que eu. O outro treinou bastante, ele tem uma característica, ele tem um jeito de falar. E não adianta eu me comparar e muito menos querer ser igual. Que aí é um grande erro, porque eu tenho essa voz, esse jeito de falar, e aí eu começo a me comparar com outras pessoas e quero ser igual a pessoa e vou falar: oi, gente, tudo bom? Então eu vim trazer aqui uma novidade. Que isso?
que é isso? Não é? Isso é artificial. Isso não é verdadeiro. Isso não conecta, não liga essência com essência. Sim, você está entendendo que quando você quer ser uma coisa que você não é, não vai funcionar? Você não vai sustentar essa voz? Quanto tempo você aguentaria, inclusive, assistir uma pessoa que você sente que é forçada? Às vezes ela não tem intenção, ela quer só dar o melhor, mas é desagradável. Desagradável. Então, tenha em mente isso, que a sua vulnerabilidade, às vezes você pode até dizer, no começo, se você, olha, eu tô até um pouco tenso, mas mesmo assim, meus primeiros vídeos eu vou aqui porque eu quero fazer, porque eu sei que quanto é importante. Não tem problema, você não precisa fazer isso com o marketing, mas você pode fazer isso se você sentir a necessidade de falar. Pode se expor, porque a vulnerabilidade, ela também traz identificação com as pessoas, porque as pessoas, elas também têm as suas vulnerabilidades. Nós somos seres humanos e nós temos dificuldades, limitações. E isso é completamente natural. Eu não conseguir fazer determinadas coisas, me esforçar, me inspirar em alguém, isso é ser vulnerável. E ser vulnerável é algo lindo, porque você se permitiu crescer. Só quando você realmente se coloca nessa situação, realmente eu não sei, mas eu preciso aprender, é que eu evoluo. Porque se eu já sei, eu não preciso aprender. Tá tudo certo comigo, eu sou ótimo, então não preciso nada. Não precisa nem assistir o vídeo, porque você tá entendendo? Tudo bem. Então, quando você se coloca nessa posição de vulnerabilidade, você se coloca naquela posição de crescimento. Eu, tudo bem, eu não sou tão boa assim, mas eu quero evoluir. E entender que, e reconhecer o que eu já evolui, porque senão eu também começo a tomar cuidado para aquele clichê. Ai, gente, eu não sou tão boa assim, eu já tô ótima ali, já tô para evoluir bastante. E falo, gente, eu não sou tão boa, desculpa, só para falar, não, você é ótimo. Aí é carência. É a carência, porque quer toda hora elogio. Então é algo que você tem que observar dentro de você. Então, mas no início, que você se sinta realmente frágil, não há problema nenhum, porque isso é bom para você. Quanto mais você se mostrar na sua, de quem você é, o que você realmente expor, o que você está sentindo, mas as pessoas vão se identificar com você, porque elas também sentem, elas também têm algo que elas estão começando e que talvez ela não é tão boa assim, que ela sonha em tocar violão, mas ela ainda não conseguiu, e ela está tentando, ela tem vontade de fazer uma faculdade, ela não passou ainda, ou num concurso. Então, todo mundo tem as suas vulnerabilidades, e quando você expõe a sua, causa essa identificação, e é muito importante. E treinar, é isso, você treinar muito, você buscar muito, eu gosto de dizer que gravar não é a mesma coisa que postar. As pessoas, elas têm tanto medo de se expor para elas mesmas, que elas não têm coragem de gravar para elas assistirem, para elas fazerem uma avaliação. E aí eu vou dizer por que está muito ligado na autoimagem. É necessário fazer isso, é necessário você se colocar à prova, você se colocar ali, ó, eu tô aqui, batendo no peito, eu tô aqui, vem comigo, né? E eu vou te ajudar, eu mesmo vou te ajudar, a gente tá junto, né? Tem que ter essa conversa legal com você mesmo. A gente tá junto, vamos lá. Tudo bem, ó, Vanessa, não tá muito legal aqui, mas pode melhorar. Faz de novo, vai ficar bom. E não a autocobrança. Então, quando eu consigo ter um treino e gravar e treinar e me olhar
sem uma autocobrança, um julgamento forte, eu consigo evoluir, porque eu consigo me olhar, entender o que eu posso ser melhor e melhorar. Quando eu me cobro, eu não tenho melhor, eu me coloco numa posição de vítima, né? Ó, eu sou horrível, não tem jeito, não adianta nem treinar, porque eu sou péssima, entendeu? Quando eu coloco essa postura de vítima, eu não vou evoluir. Então eu tenho que prestar muita atenção em como que eu estou olhando isso, como que eu estou me vendo. Então grava falando coisas do seu cotidiano, para você se observar, tenha esse olhar e mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre como fazer uma autoavaliação sem julgamento. E aí você vai conseguir superar essas barreiras. Então, falando um pouquinho de autoimagem, se eu tenho uma autoimagem realística, eu consigo me enxergar muito mais próximo de como as pessoas me veem. E eu consigo descrever, me observar sem um julgamento. Eu apenas descrevo, eu sou assim, meu cabelo é assado, meu formato do rosto é oval. Se caso eu tiver uma autoimagem negativa, eu vou ter um peso emocional maior negativo. Então, ao invés de dizer que eu tenho um rosto oval, eu vou dizer, meu rosto é redondo, parece uma bola, sabe, não combina com, não harmoniza com o meu rosto, com a minha feição, fica feio. Então, olha só, porque é um olhar de julgamento. E ele está muito mais relacionado com como eu me sinto e não como eu vejo. E o que eu sinto interfere como eu enxergo. Essa autoimagem depreciativa é de um sentimento negativo em relação a você. E eu gosto sempre de dizer como fazer a avaliação da minha autoimagem. Se mais de 5 pessoas estão dizendo para você, faça isso, você fala tão bem, grava vídeos, por que você não grava uns stories para ajudar as pessoas? E só você acha que todo mundo está errado, então começa a se observar melhor, porque provavelmente você que está tendo um julgamento errado sobre você. Você tem uma autoimagem que já não está sendo realística, você está se sentindo nesse processo. Então é fácil observar porque eu coloco muito sentimento negativo. Quando é exagerado, é que eu começo a achar muito mais do que eu sou. Nossa, Angelina Jolie é feia perto de mim, entendeu? É mais ou menos assim. Então, como que isso pode interferir em todo esse meu processo de gravação? Por causa das minhas vozes também, porque numa outra aula eu posso aprofundar mais essa questão de autoimagem relacionada às minhas crenças, aos meus sentimentos, que geram os meus pensamentos e altera a minha comunicação, inclusive como eu me enxergo. Isso faz toda uma alteração de como eu me vejo, de como eu me sinto, e isso interfere muito no processo. Às vezes eu tenho sim uma capacidade de oratória, de falar, às vezes eu preciso desenvolver um pouco mais isso, mas eu começo a achar que eu não sou capaz, que eu não consigo, que as pessoas sim conseguem gravar vídeos, que esse é um desafio que para mim não dá. Então isso está muito relacionado a como eu me enxergo, como eu me percebo e o que eu acredito que eu sou. Então se você realmente quer gravar vídeos, é muito importante você passar por esse processo, se reconhecer, se entender. Eu vou colocar um exercício para você fazer, para você se avaliar. Procure fazer uma avaliação de você mesmo da forma mais realística possível. E se você gravar, você pode se ouvir e perceber se em algum momento você trouxe uma avaliação negativa, que você depreciou a sua imagem. Sou feia. Olha só essa ruga, que cor. Nossa. E aí isso atrapalha o processo do treino.
da gravação. Por isso que às vezes eu não quero me relacionar com essa imagem. Eu pego esse celular, eu não tenho coragem de gravar, mesmo sabendo que as pessoas só vão assistir aquilo que eu quiser, aquilo que eu postar. Porque enquanto eu não postar, aquilo é só meu. É só meu esses vídeos. Só que às vezes eu não tenho coragem de me relacionar. E eu tenho que criar essa intimidade com a minha imagem, criar essa intimidade com a câmera, porque é ela que vai me possibilitar fazer esse trabalho em prol da minha missão, em prol de contribuir para as pessoas, em prol de ajudar as pessoas. Então, se você tem muita vergonha, começa observando essa sua relação com a imagem também, porque ela vai automaticamente influenciar naquela vozinha interna. Lembra que eu falei daquela vozinha interna que vai dizer, ixi, tá horrível, tá feio, e vai atrapalhar a sua avaliação. Quando você for assistir o vídeo, você vai falar, horrível, apaga. Eu não quero isso. Então é importante você perceber que você é muito mais do que talvez você esteja percebendo que você cresceu, que você não é mais aquela criança, que muitos dos sentimentos que estavam atrelados àquilo, com aquela autoimagem, você já evoluiu, você já passou de fase. Então é importante que você consiga perceber e desmistificar todo esse processo, para que você consiga vencer realmente essa vergonha, para que você consiga fazer o que precisa ser feito, porque quando você começar a pensar nas pessoas que você pode ajudar, no negócio que você vai contribuir, nas coisas que você vai poder fazer quando você conseguir olhar para essa câmera e gravar os seus stories e ter mais segurança para fazer isso, porque você tem um porquê muito bem estabelecido, você tem um propósito muito bem estabelecido e você vai entender que vai ficar muito mais fácil. No começo, vai ser como qualquer coisa que você começa um pouco mais desafiante. Você vai ter algumas limitações, algumas dificuldades, e com o treino, quanto mais você praticar isso, você vai chegar a um momento que você vai estar perito. Lembra da perícia que eu falei? Você vai estar perito e você vai conseguir fazer esses vídeos, gravar com mais naturalidade, gravar com mais segurança, porque você não está fazendo para você. Esses vídeos você não está fazendo para você está fazendo por um bem maior. E faz parte passar por isso, faz parte esse processo de aprendizagem. Como eu começo a engatinhar, eu levo vários tombos, eu começo a cair, eu ando. Né? Se a criança se importasse com o que as pessoas iam pensar dela andando, cambaleando, ela nunca andaria. Por isso que ainda bem que a gente anda quando criança. Não ia ter um monte de adultos sem andar. Porque às vezes quando você começa a colocar esse excesso de julgamento, só vou começar a dar os meus primeiros passos quando eu estiver firme. Então você não vai dar. Porque os primeiros passos, ele é natural que seja um pouco cambaleante, porque você está se adaptando a essa nova realidade. Algo que você nunca pensou, falar com uma câmera é como se eu estivesse falando com alguém. Mas quando eu penso que eu estou sim me comunicando com alguém, por exemplo, agora eu estou falando para uma câmera, mas eu sinto que eu estou falando com você. Eu vejo você, eu percebo o quanto eu posso te ajudar, o quanto eu posso contribuir. Então, isso se torna muito mais fácil falar com a câmera, porque eu não estou falando com a câmera, estou falando com você. Simplesmente eu não estou te vendo, mas eu consigo saber que você aí que está me assistindo consegue perceber que eu estou falando para você, porque eu estou falando para você. Isso é uma questão de direcionamento. Quando você coloca essa missão, esse foco, isso ajuda bastante. Pensar em alguém para falar também ajuda a diminuir esse receio, essa vergonha. E não pensar nas várias pessoas que vão te julgar, mas pensa apenas naquela pessoa em que você vai ajudar, você vai contribuir, você vai fazer a diferença na vida dela.